Como é que tu te chamas? Vene Casagrande. Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Antes das informações, queria que você se inscrevesse no canal, só clicar no botão aqui de baixo, desse o like no vídeo e também ativasse o sino para receber todas as notificações e não perder nada do que acontece no Flamengo. Agora, eu queria trazer para vocês aqui, relembrar alguns pontos importantes envolvendo a saúde financeira do Flamengo e o orçamento para a temporada de 2021. Primeiro ponto, Flamengo já decidiu que precisará vender jogadores ao longo da temporada para conseguir aliviar o orçamento e precisa arrecadar até julho 90 milhões de reais. Isso sem contar com os valores adquiridos com as vendas de Yuri César para o Shabab Al-Ali e o Lincoln para o Vissel Kobe. Juntando esses dois jogadores, dá em torno de 45 milhões de reais. Tirando esses 45, o Flamengo precisa arrecadar até julho 90 milhões de reais. Ou seja, existe a chance sim de jogadores considerados titulares ou jogador considerado titular ser negociado ao longo da temporada 2021. Se a situação da bilheteria não voltar ao normal, ou seja, se o público não puder voltar ao estádio, esse número de arrecadação com venda de jogador precisará ser maior. A volta no orçamento do Flamengo para 2021 está prevista para abril, e digo mais, 100% do público para abril. Algo que hoje, 10 de março, é praticamente impossível a gente dizer que será normal o público voltar aí aos estádios. Muito difícil isso acontecer, principalmente 100% do público. Muito difícil. Hoje, dia 10 de março, ou seja, terá que ter mudanças aí no planejamento orçamentário do Flamengo para a temporada 2021. Outro ponto importante, existe a chance de a diretoria conversar com os jogadores para reduzir os valores das premiações que são pagas pelos títulos na temporada. Ou seja, os valores que foram pagos em 2020 pelos títulos de 2020 podem sofrer mudanças para a temporada 2021. Claro, diante do cenário econômico que o país vive, não é o que o Flamengo vive, é o que o país vive, porque todos os clubes estão passando por essa dificuldade financeira. Eu fico imaginando o seguinte, se o Flamengo está passando por isso, imagina os demais clubes, Botafogo, Vasco, que agora caíram para a Série B. Então, Flamengo, a diretoria do Flamengo estuda essa possibilidade de conversar com os jogadores para diminuir o valor das premiações que são pagas por títulos, agora começando em 2021, já que o momento econômico que o país vive é muito complicado. Outro ponto importante, o clima internamente na diretoria do Flamengo não é dos melhores por conta da possibilidade de trazer Rafinha de volta. Grande parte da diretoria do Flamengo é contra, pois já pagam um ótimo salário ao Isla, que atualmente é o titular na lateral direita do Flamengo. Inclusive, já trouxe aqui para vocês que o Isla é o lateral direito mais bem pago do futebol brasileiro se a gente considerar apenas salário na carteira. É mais de 500 mil por mês que o Isla ganha de salário no Flamengo na carteira. Então, grande parte da diretoria do Flamengo usa esse argumento para dizer que é contra o retorno de Rafinha. Tanto é que o Rafinha ainda não foi contratado. Embora o jogador tenha dito numa live lá no Instagram que está tudo certo com o Flamengo, mas não está tudo certo. Se estivesse tudo certo com o Flamengo, ele já teria assinado e já teria sido anunciado de maneira oficial. Mas não está. Hoje, inclusive, conversei com um membro da diretoria do Flamengo e me disse o entrave ainda é financeiro. Não me deu mais detalhes, mas garantiu que o entrave ainda é financeiro. Outro ponto importante, Diego Alves, titular no gol do Flamengo, quase não renovou com o Flamengo no fim da temporada passada. Vocês vão se recordar que a negociação do Diego Alves pela permanência do Diego Alves deu pano para manga, muitas idas e vindas. No final, o departamento de futebol do Flamengo, encabeçado pelo Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, conseguiu mexer na situação ali, conseguiu reverter toda a situação e o goleiro acabou assinando por mais uma temporada. Mesmo uma parte da diretoria sendo contra. Porém, depois de muita dificuldade, o Flamengo mexeu no orçamento e conseguiu segurar o Diego Alves. Outro ponto importante, Roger Guedes, jogador super bem avaliado pela diretoria do Flamengo, foi oferecido, vai rescindir com o time chinês, o qual ele tem contrato até 2022, vai ficar livre no mercado, foi oferecido ao Flamengo e mesmo assim o Flamengo entende que não tem orçamento para contratar Roger Guedes. Outro ponto importante, o Flamengo está com dificuldade de encontrar patrocinador para o uniforme do Flamengo.
Vamos lá. Hoje, as propriedades: costas do uniforme, manga da camisa, meião e calção estão livres. O Flamengo está com dificuldades para conseguir patrocinadores e assim conseguir um alívio no orçamento. Mesmo depois de eu falar isso tudo para vocês, ainda tem torcedor que diz que Douglas Costa, exatamente aquele jogador que pertence à Juventus, está emprestado ao Bayern de Munique da Alemanha, está na mira do Flamengo. Aí eu pergunto para vocês, gente, como é que o Flamengo, diante dessa dificuldade toda que eu acabei de relatar para vocês, vai conseguir, ou melhor, vai tentar a contratação de Douglas Costa, um jogador super valorizado no mercado, salário astronômico, a gente não precisa ser muito inteligente para saber disso, o salário dele é muito alto, 30 anos, ou seja, ainda tem uma certa idade aí, pode continuar na Europa, contrato até junho de 2022 com a Juventus, já relatei, custa nada repetir, pertence à Juventus da Itália, está emprestado ao Bayern de Munique da Alemanha, mas mesmo assim ainda tem gente que acredita que o Flamengo irá contratar Douglas Costa. Galera, vocês precisam entender o seguinte, a diretoria do Flamengo pode ter vários defeitos, vários torcedores podem não gostar dessa diretoria do Flamengo. O que não falta a essa gestão, e isso eu posso garantir para vocês como um jornalista que cobre o Flamengo desde 2017, é responsabilidade financeira. Isso eles têm e muito. Então, obviamente, nesse momento, o Douglas Costa não negocia com o Flamengo. O Flamengo não tem orçamento para contratar Douglas Costa, o nível do jogador que é o Douglas Costa. Não tem conversas nesse momento. Aqueles que me perguntaram, eu vi muita gente me mandando mensagem, não tem nada. Vene, o Marcos Braz se reuniu com o empresário do jogador. Gente, olha só, me garantiram que não, mas mesmo que ele tivesse se encontrado com o empresário do jogador, vocês acham mesmo que esse empresário só tem o Douglas Costa na cartela dele de cliente? E outra, mesmo assim, o Marcos Braz é um cara super bem relacionado no futebol, todo mundo sabe disso, é um cara que tem uma ótima relação com vários empresários mundo afora. Ele não pode se encontrar com o cara para conversar com o cara, bater um papo? Normal. Tudo bem, eu sei, a gente vai desconfiar, eu como jornalista vou apurar se tem algo, mas é normal. Agora, acreditar que o Flamengo vai contratar o Douglas Costa, aí pelo amor de Deus, depois disso tudo que eu relatei para vocês, é difícil. Como eu disse para vocês, essa diretoria pode ter vários problemas, mas tem responsabilidade financeira e muita, porque eles quase abriram mão do Diego Alves por conta de orçamento. E outra, podem não contratar o Rafinha por conta do orçamento, por conta dos valores. Então é isso. Nesse momento, Flamengo e Douglas Costa não estão negociando. Aí eu faço a pergunta, a quem interessa esse tipo de notícia? Não vou responder, vou deixar vocês pensarem, imaginarem e até responderem aqui no vídeo. Para finalizar, sobre campo e bola, Yuri de Oliveira, um meia que desfalcou o Flamengo contra o Macaé, ainda não treinou com o grupo. Existe a possibilidade de treinar nessa quinta-feira. A previsão de treinar hoje, quarta-feira, não foi cumprida. A comissão técnica tem cautela em relação ao jogador, está tratando o jogador que sente dores na parte do adutor da coxa direita. Então, com cautela, o jogador vai voltando aos poucos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande, compartilha com os amigos e tamo junto. Forte abraço, valeu!